Neste vídeo será apresentado o conceito de implementação de políticas públicas. Mas antes de debatermos sobre esse conceito, é essencial compreendermos o que são as políticas públicas. Não existe uma única nem melhor definição sobre o que seja política pública. No entanto, definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas, guiam o nosso olhar para o locus onde os embates em torno de interesses, preferências e ideias se desenvolvem, ou seja, os governos. Pode-se, então, resumir política pública como um instrumento ou conjunto de ações dos governos, uma ação elaborada para enfrentar um problema público. De acordo com Theodore Love, importante cientista político norte-americano, são as políticas públicas que determinam a política, isto é, são as políticas públicas que estruturam o sistema político. Love estabeleceu 4 tipos de políticas públicas. A política distributiva, que diz respeito às decisões tomadas pelo governo e distribuídas para alguns grupos, por exemplo, o programa Bolsa Família. A política regulatória estabelece padrões de comportamento, serviço ou produto para os atores públicos e privados. Por exemplo, a lei que obriga motociclistas a usarem capacetes e roupas adequadas, como também a lei seca. Em seguida, temos a política redistributiva, que atinge o maior número de pessoas e podem ser estendidas como políticas sociais universais, a exemplo do sistema tributário, do sistema previdenciário e da reforma agrária. Por último, temos as políticas constitutivas, que lidam com procedimentos, definem competências, regras de disputa política e da elaboração de políticas públicas, também chamadas meta-policies, porque se encontram acima dos outros 3 tipos de políticas e comumente moldam a dinâmica política. Por mais óbvio que possa parecer, as políticas públicas são públicas. Embora as políticas públicas possam incidir sobre a esfera privada, como por exemplo família, mercado e religião, elas não são privadas. Por mais que as entidades privadas participem de sua formulação ou compartilhem sua implementação, a possibilidade de o fazerem está amparada em decisões públicas, ou seja, decisões tomadas por agentes governamentais, com base no poder imperativo do Estado. As políticas públicas constituem-se em programas e ações. O que fazer? Metas e objetivos. Onde quer chegar? E estratégias de ação. Como fazer? A análise desses programas, metas, objetivos e estratégias fazem parte do que é denominado ciclo de políticas públicas, que são esquemas de visualização e interpretação que visam ajudar a entender e resolver um determinado problema público. Esses esquemas são organizados em fases sequenciais, que se iniciam com a identificação do problema na sociedade. Em seguida, passa pela formação de uma agenda, que é fortemente afetada por atores governamentais e não governamentais, seguido pela fase de formulação de alternativas para solucionar estes problemas. Depois, a tomada de decisão, implementação, que é o que vai ser discutido mais adiante, e a avaliação. Por fim, tem-se a extinção da política pública. Agora, vamos entender como funciona a implementação das políticas públicas. Como já foi visto, a implementação de políticas é uma das fases mais importantes dentro do ciclo das políticas públicas. A implementação refere-se à execução das decisões adotadas na etapa prévia da formulação dos problemas e que merece a intervenção estatal. O campo de estudos da implementação de políticas públicas está fortemente atrelado às necessidades de desenvolvimento de melhorias nos processos políticos administrativos e permitem o incremento das atividades implementadoras. Existem 2 tipos de abordagem de implementação. O primeiro modelo é o top-down, de cima para baixo. Tem como pressuposto a ideia de hierarquia e, por isso, a responsabilidade de implementação de uma política pública é essencialmente daqueles que estão no comando do poder e da gestão pública, ou seja, do centro para a periferia. Já o modelo bottom-up apresenta uma direção exatamente oposta e, por isso,
está mais próxima de um processo de gestão democrática, salientando a necessidade de implementação de uma política em um processo que vai de baixo para cima, ou seja, da periferia para o centro. Os modelos apresentados diferenciam-se quanto ao foco de análise. O primeiro está centrado nas características da estrutura normativa e o segundo nos atores implementadores e em suas ações. Essas duas visões são as mais comuns que tiveram lugar nos estudos das políticas públicas nos anos 70 e 80. Porém, atualmente, tem-se uma série de outras abordagens também muito interessantes, do ponto de vista de entender esse processo de implementação. As abordagens analíticas e implementação de políticas públicas equilibram-se no pressuposto de construir instituições e mecanismos que criem um contexto de cooperação para os participantes. Com base nesse critério, agrupa-se os modelos de análise da implementação de políticas públicas em três grandes abordagens: controle, interação e cognição. Na abordagem baseada no controle, agrupam-se os modelos de análise que valorizam as determinações dispostas na estrutura normativa da política pública. O referido controle diz respeito às atividades e às ações dos indivíduos e das organizações responsáveis por colocar em prática o plano. Nesse sentido, o processo de formulação seria permeado pela lógica da atividade política e a implementação estaria no âmbito da prática administrativa. Diferentemente da abordagem baseada no controle, os enfoques que enfatizam a interação borram as fronteiras do ciclo das políticas públicas. Aqui, parte-se da ideia de que a implementação é o resultado de um processo de interação entre a estrutura normativa da política pública e as características dos espaços de execução. Já as abordagens cognitivas agrupam os modelos que enfatizam o peso da dimensão simbólica para o estudo da ação do Estado. A hipótese é de que a visão do mundo dos atores orienta seu comportamento e, sendo a implementação de um produto de sua ação, afeta os resultados e a conformação da política. A implementação, portanto, compreende o conjunto dos eventos e atividades que acontecem após a definição das diretrizes de uma política, que incluem tanto o esforço para administrá-la, como os seus substantivos impactos sobre as pessoas e eventos. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.